bem, pessoal? Bem-vindos de volta. Volpe aqui e hoje a gente vai discutir concentração molar. Uma boa aula. Então, quais unidades de concentração costumam aparecer para a gente trabalhar na prática com soluções? A gente tem concentração molar, que está destacado aqui, que é o que a gente vai usar agora. Concentração molar, percentual ponderal. Eu tenho outras, né? Miligrama por litro, por exemplo, que é ppm, partes por milhão. Eu tenho muitas opções para trabalhar em termos de concentração de uma solução. Mas basicamente do que se trata uma concentração? Uma concentração ela é uma quantidade X por uma quantidade Y, certo? Então, nesse caso da concentração molar, quem que vão ser essas quantidades? A gente vai ter a quantidade em mol dividida pela quantidade em litro. E aqui eu peço uma atenção especial de vocês. Litro de solvente, a quantidade de água, por exemplo, que eu coloco para solubilizar uma certa substância e preparar minha solução? Não. Litro de solução. Então aqui já é o volume final da minha solução. Isso pode não ficar tão claro agora. Eu vou colocar aqui, ó, volume final da solução. Mas na hora que eu mostrar aqui uma figura sobre preparo de solução, isso vai ficar mais evidente. Então, a concentração molar, que normalmente aparece como um M maiúsculo para a gente, segundo essa definição, ela é a quantidade em mol por litro de solução. Aqui está uma definição que já permite a gente escrever até uma equação, uma expressão que você pode aplicar nesses cálculos iniciais. Então, se a gente fosse praticar através de um primeiro exemplo, bom, seria muito trivial se eu tivesse a informação em mol já. Por exemplo, eu posso ter aqui o ácido clorídrico aquoso e eu digo que eu tenho 2 mol dessa substância. Se eu colocar esses 2 mols num recipiente, tá bem bonito aqui meu balão, né? Coloca essa quantidade em mol de HCl num recipiente de 1 litro, certo? Aqui é um cálculo muito trivial, né? Que essa minha solução vai ter uma concentração final de 2 mol por litro de solução, isso para o ácido clorídrico, certo? Depois eu comento novamente sobre a questão do preparo. Mas a informação para a gente, o que eu quero apontar, está aqui, ó. A informação ela não está explícita na quantidade em mol de uma substância, né? No laboratório, por exemplo, eu tenho a massa de um sal, de uma substância que eu quero preparar a minha solução. Nem todos os meus recipientes volumétricos vão ser utilizados com o volume de 1 litro. Então eu preciso saber manusear essas informações. Aqui eu coloquei um primeiro exemplo para a gente resolver. Para estudar o efeito do sal dissolvido na corrosão de uma amostra de ferro, você preparou uma solução de cloreto de sódio dissolvendo essa massa num volume total de 250 ml de água. Qual foi a concentração molar, então, que você preparou dessa solução? O que você vai buscar, então, nesse problema? Você preparou uma solução de cloreto de sódio. Essa questão da corrosão do ferro aí era para uma aplicação dela, né, dessa solução. Não tem nada a ver com ferro aqui nos seus cálculos. Então você tem a massa de cloreto de sódio, eu coloquei aqui, 1,461 gramas, que você pesou na balança. O volume da tua solução final é de 250 ml. Isso aqui é o teu frasco, certo? Volumétrico do laboratório. Então você pode imaginar que é um balão volumétrico de 250 ml. Bom, você está pensando o seguinte, lá na estequiometria eu sempre procurava os valores em mol, né? E normalmente eu tinha a massa mol, eu já sei que a relação conversão massa-mol ela é dada pela massa molar da substância. Se eu tiver o valor em mol de NaCl correspondente a essa massa inicial, e eu dividir mol pelo volume da solução, eu já tenho a concentração molar. Então, um primeiro passo para obter a concentração molar
seria justamente obter o valor em mol aqui, ó, 1,461 gramas de NaCl. E aí eu sei que para cada mol de NaCl eu tenho uma massa em gramas dessa substância. Aqui você tem 23 do sódio mais 35,5 aqui, então vai dar para cada mol de cloreto de sódio 58,5. Esse é o valor aproximado da massa molar do cloreto de sódio. Essa quantidade em massa aqui, ela é cancelada e eu tenho o valor em mol. Se eu fizer essa conta, isso aqui dá 0,0249 aproximadamente aí, mol de cloreto de sódio. Muito bem. Seria então pegar essa quantidade em mol e dividir pelo volume da solução? Sim, só que cuidado com a unidade, porque aqui eu tenho um volume dado em mililitros e eu sei que concentração molar, por definição, é dada em mol por litro. Nesse caso, para molaridade, eu tenho 0,0249 mol de NaCl por quanto que é esse valor de volume aqui dado em litros? É 0,25 litros, certo? É 1/4 de litro, exatamente. Agora sim, eu estou com as unidades compatíveis na direção de calcular a concentração molar. Fazendo essa conta, eu tenho um resultado aqui para aproximadamente 0,010 molar, ou 0,010 mol por litro. Você ainda pode expressar isso em notação científica. Aqui eu tenho 1, 2, então é aproximadamente 1 vezes 10 a menos 2 molar para a concentração do NaCl da minha solução. Ok? Muito bem. Então eu estou deixando aqui mais 2 exemplos na sequência. E aí você tem cálculos muito parecidos na mesma direção, que você pode inclusive aplicar a definição. Se você considerar a definição de molaridade, como foi escrita anteriormente, a quantidade em mol pelo volume de solução, você vai ter aqui, conheço a concentração, conheço a quantidade em mol, então eu posso estimar o volume. Se eu conhecer sempre 2 dessas 3 informações, eu posso calcular a outra, posso calcular a terceira, certo? Você dá uma pausa aí, resolve, a gente vê o resultado no ao vivo e você tira as dúvidas, certo? Quanto ao preparo de uma solução, eu estou colocando aqui uma solução de uma dada concentração em um frasco de 500 ml. Como é que é esse procedimento se você tiver uma substância sólida, um sal solúvel, por exemplo, tá? Então aqui fica bem clara essa preparação e a gente percebe que eu tenho realmente o volume de solução total para ser computado na molaridade e não a quantidade de água que eu coloquei lá, certo? Aqui no primeiro passo, em A, você tem a pesagem do sal e a transferência dessa substância sólida para o balão volumétrico de 500 ml. Depois você tem uma pequena quantidade de solvente, pode ser água, sendo adicionado aqui para solubilizar a maior parte desse sal. Você já faz aqui em C uma homogeneização, né, dessa solução com a quantidade de água suficiente, ainda sem completar o balão. Você está vendo que tem um risquinho aqui que é chamado de menisco. Então você tem o solvente e essa solubilização aqui ainda quando o balão não está completo. Quando você vai se aproximando do menisco, você vê que aqui está sendo utilizado um instrumento, né, mais preciso para você não ultrapassar o menisco. Então cuidado com essa leitura. Quando você atinge esse valor, você chega no menisco ali, preenche teu balão calibrado para 500 ml, você faz a homogeneização final, como está aqui em E. E aí tua solução está concluída. O fato é, contando a quantidade de massa do sal que você tinha lá, perceba que você foi colocando água e homogeneizando e completou
até o menisco. Isso não significa que você completou com 500 ml de solvente, concorda? Você usou a quantidade de água suficiente para que o balão ficasse completo. Tá? Então, os 500 ml aqui, quando a gente vai para o cálculo da molaridade, não se esqueça, eles são referentes ao volume final da solução, soluto mais solvente. Então aqui a gente tem um exemplo, então você vai dar pausa aí para tentar resolver, a gente vai discutir ao vivo. O ponto que eu queria chamar a atenção é justamente que agora você está numa situação mais comum. Como é que você procede lá no laboratório? Você precisa preparar uma solução com essa concentração, nesse volume, mas a partir da massa. Se eu tenho massa, eu tenho mol, né? E se eu tenho mol por volume, eu tenho a molaridade. Pode aplicar a definição na tua resolução, mas o caminho que eu vou sugerir você tentar resolver, que é o que a gente vai apresentar na parte síncrona, é justamente fazer como um único cálculo, através de análise dimensional. Então vou começar por alguma informação dessas que está disponível, vou relacionando as unidades dessas informações de modo que a massa em gramas seja a minha unidade de saída. Ok? Uma outra questão envolvendo soluções bastante interessante e importante é a diluição, é o conceito da diluição. Eu estou colocando que é outra maneira da gente trabalhar, né? Em várias situações, a gente já trabalha com uma solução chamada estoque, que é mais concentrada, e a gente pode diluir essa solução estoque para uma solução de trabalho que a gente esteja precisando. E esse tipo de cálculo, ele é bem sistemático e bastante simples, só por uma razão. A quantidade em mol de soluto vai permanecer inalterada. Então, se eu posso escrever aqui quantidade de mol de soluto na solução concentrada for igual na solução diluída, o que vai mudar de fato é o volume e a relação da concentração entre elas, né? Eu consigo igualar conforme essa expressão. Então eu escrevo que o volume da solução concentrada a ser utilizado vezes a molaridade dela é igual ao volume da solução que vai ser preparada, que é diluída, vezes a molaridade dela. Lembra que eu só estou escrevendo isso porque aqui embaixo eu escrevi que a quantidade em mol da solução diluída vai permanecer igual à quantidade em mol da solução concentrada. Vamos verificar como é que isso funciona. Então aqui está um procedimento da diluição. Então eu tenho uma solução de dicromato de potássio aqui concentrada. Aí você pega uma alíquota, que você sabe qual é o volume que você precisa, transfere essa alíquota para um balão volumétrico também já de medida conhecida aqui quanto ao seu volume, e completa esse balão até o menisco, de modo que você tem uma solução, uma nova solução diluída, certo? Então o procedimento é relativamente simples, desde que seja feito com cuidado, e desde que os seus cálculos, obviamente, estejam corretos. Em analogia a esse exemplo, a gente tem esse cálculo aqui para trabalhar a diluição. Como você pode preparar 100 ml de uma solução do dicromato de potássio a 0,04 molar a partir de uma solução estoque 0,2. Então aqui você tem o mesmo procedimento, inclusive com os mesmos valores, certo? Supondo que esse balãozinho aqui, então, o seu balão de volume final da solução tem 100 ml. Tá? Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho uma solução estoque de dicromato de potássio, então é a minha concentração inicial. Ela é a mais concentrada, então é a que você chama de estoque. Certo? O que geralmente você tem? Você tem a solução estoque, tem concentração conhecida. Você sabe a solução que você quer preparar, você sabe a concentração que você quer, e você tem o teu recipiente que também está no volume que você precisa. Então o que você não sabe aqui, né? Você não sabe quanto tirar da solução estoque para preparar aquela que você precisa. Você vai calcular isso normalmente, certo? Então eu tenho aqui concentração do estoque inicial, volume inicial é o que eu não sei. Volume final, a solução diluída é 100 ml. E a concentração final
é 0,040 a que eu preciso. Quando você aplica a definição da diluição, que a quantidade em mol inicial e final são iguais, você vai poder escrever a expressão a partir da definição, né? Isso aqui, na verdade, está sendo multiplicado somente aplicando a definição de molaridade, tá? Então, eu tenho aqui concentração inicial vezes volume inicial, concentração final vezes volume final. Se eu estou procurando quanto que é essa alíquota que eu preciso, eu vou isolar e resolver para o volume inicial. Nesse caso fica concentração final, volume final, dividido pela concentração inicial. Você está vendo que na substituição dos números, a concentração vai se cancelar aqui, final e inicial, denominador e numerador, vai sobrar uma unidade de volume, certo? E aqui eu tenho um ponto a chamar a atenção para você. Se você estiver trabalhando com diluição, a unidade de volume aqui você não necessariamente precisa converter, porque como as unidades de concentração você vai cancelar, a unidade de saída ela já vai ser a alíquota naquela quantidade que você precisa pegar. Vamos substituir os valores aqui. Então eu tenho 0,040 vezes o volume final, aí eu vou deixar de propósito aqui 100, que a gente sabe que está em mililitros, só para te mostrar essa possibilidade quando eu estou na diluição, né? E dividido por 0,020. Então aqui eu tenho concentração molar, aqui eu tenho concentração molar, e aqui eu tenho volume em mililitros. Você está vendo que as unidades aqui estão se cancelando. E meu resultado aqui na saída vai sair em mililitros. Quando eu faço essa conta, qual que é o meu volume da alíquota que eu preciso tomar? Um volume de 20 e a unidade que eu tenho resultante ali era ml. Então, eu preciso de 20 ml da solução estoque. E qual é o procedimento, então? Vou voltar para a nossa figura para a gente fazer essa interpretação. Eu preciso pegar 20 ml nessa alíquota, transferir para um balão de 100 ml e completar o volume até o menisco. Dessa forma, a minha solução estoque, que era de 0,2 molar, agora, nessa quantidade aqui, ela tem 0,04 molar, ok? Para fechar essa parte, a gente vai aplicar então essas informações que a gente apresentou sobre sistemas em solução, principalmente envolvendo a concentração molar, a estequiometria. Então, tudo que já foi visto na estequiometria vai funcionar da mesma forma, aplicados em sistemas que apresentam não as massas, mas eventuais concentrações para os nossos cálculos. O que eu vou precisar sempre quando eu tenho um problema de estequiometria? Uma equação balanceada. E aí eu preciso ficar atento à interpretação das informações. As relações molares, elas estão em termos das unidades de concentração e volume, e eventualmente não mais em gramas. Então, o que para antes eu utilizava muito a massa molar nas conversões massa-mol, agora, onde é que está camuflada a informação da quantidade em mol quando eu tenho a unidade de concentração? Ela está camuflada aqui, ó, certo? Então, concentração e volume, essa relação aqui traz a informação da quantidade em mol para o meu sistema, ok? Então, vamos ver isso aplicado nesse primeiro exemplo. Eu tenho uma substância presente em filmes fotográficos, que é o brometo de prata. Uma maneira de preparação desse sal é através da reação de precipitação. Então eu misturo as soluções de nitrato de prata e brometo de cálcio. Aí você tem a questão: qual o volume de brometo de cálcio a essa concentração aqui devem ser utilizados para reagir com o soluto presente em 50 ml do nitrato de prata a essa concentração aqui? A princípio,
parece um pouco diferente do que a gente vinha fazendo, mas você vê que isso vai caminhar numa direção muito similar, ok? Então vamos resolver. Bom, partindo para a resolução, eu já tenho a equação montada aqui. Nitrato de prata em solução, né? Reage com outra solução de brometo de cálcio, produzindo brometo de prata e nitrato de cálcio. Então, aqui eu já tenho que todos os nitratos são solúveis pelas regras de solubilidade e isso já foi me informado sobre o precipitado do brometo de prata. Ele é uma das exceções, lá está na tabelinha, então aqui eu tenho o brometo de prata sólido. Quando eu vou ver aqui a necessidade da equação está balanceada, né? Então eu vou utilizar esses coeficientes aqui de balanceamento para fechar a equação de acordo com o que eu estou observando nessa escrita. Nossas informações já estão colocadas aqui. A pergunta é: qual o volume da solução de brometo de cálcio a essa concentração deve ser adicionado para consumir 50 ml do nitrato de prata a essa concentração? Você percebe no primeiro momento que para o nitrato de prata eu tenho as informações de volume e concentração. Então eu sei duas das três informações que participam da definição de concentração molar. Então relacionando esses valores eu já consigo obter a quantidade em mol de nitrato de prata. Na sequência, eu vejo como isso vai ser relacionado com a única informação que eu tenho do brometo de cálcio. Então, para começar esse cálculo aqui, desse volume de brometo de cálcio, eu vou partir das informações do nitrato de prata, já que estão mais completas, que vão me permitir extrair o valor em mol, por exemplo, desses parâmetros. Eu tenho aqui 50, aí eu estou convertendo para ml para litros, né? 10 a menos 3 litros de nitrato de prata. E aí, você está vendo que essas informações estão se relacionando no sentido de me levar a quantidade em mol. Então aqui eu vou colocar a molaridade, né? Eu vou colocar para cada litro de solução de nitrato de prata, eu tenho 0,115 mol dessa substância, certo? Muito bem. Então, você percebeu que nessa passagem, a quantidade em litro de nitrato de prata, ou de solução, né, ela já foi cancelada, me sobrando mol de nitrato de prata. Aonde que eu tenho alguma quantidade em mol da outra substância para trabalhar? Aqui na molaridade. Aqui eu sei que eu tenho mol por litro. Então, eu vou pegar aqui a estequiometria da equação balanceada. E aí eu vou tentar relacionar mol de nitrato de prata com mol de brometo de cálcio. Indo lá para a equação química aqui em cima, a gente percebe que para cada 2 mols de nitrato de prata, 1 mol de brometo de cálcio reage. Então aqui eu tenho uma relação 2:1, dada pela equação química balanceada. A quantidade em mol de nitrato de prata já sai da jogada, e agora eu já estou em mol de brometo de cálcio. Eu estou em mol e quero chegar em volume de brometo de cálcio. Qual que é uma grandeza que me permite transitar por essas unidades? Você fala assim, se eu tivesse mol, né? Antigamente eu tinha mol e tinha massa, através da massa molar. Agora eu tenho mol e quero volume. Então isso aqui vai ser dado através da concentração molar, ou da molaridade. Certo? Que eu tenho disponível. Está aqui, ó. Molaridade do brometo de cálcio é 0,125. Então aqui eu tenho mol de brometo de cálcio. E aqui eu tenho litro de brometo de solução de brometo de cálcio. Não pode ter preguiça de escrever as coisas. E eu sei que para cada litro de solução, qual é a concentração em mol? 0,125.
Nesse caso, você está observando aqui, ó, cancela mol de brometo de cálcio, eu estou em volume de brometo de cálcio. Aí o que você pode fazer, só para trabalhar mais uma passagem aqui no seu treino, né? Você poderia calcular, já está em volume, né? Mas você faz assim, eu sei que para cada litro de solução do brometo de cálcio, eu tenho 1000 mililitros dessa solução. E aí você já passa, por exemplo, o teu resultado final para ml, certo? Se você extrair em litro, depois você vai converter, não há nenhum problema nisso, tá certo? Então aqui deixa eu diminuir para caber a conta inteira aqui na nossa tela, certo? E você está vendo aqui, eu parti das informações referentes ao nitrato de prata, volume e concentração, que foi exatamente o que me permitiu obter a quantidade em mol. Aí eu usei a equação química balanceada para relacionar as duas substâncias em mol, e a última passagem eu tinha mol e queria volume aqui no final. Volume a gente está tirando em ml, né? Quem que me permitiu sair de mol e chegar em volume? A concentração molar. Certo? Então você tem passagens que são muito parecidas com o que a gente faz lá na estequiometria em termos da massa, mas aqui eu estou precisando envolver a concentração. Vamos ver quanto deu? Quando eu faço a conta, eu chego em 23 mililitros da solução de brometo de cálcio a essa concentração aqui, são necessários para consumir os 50 mililitros de nitrato de prata a 0,115 mol por litro que eu tinha no início, certo? Depois você olha esses valores em termos da relação molar entre eles e das concentrações bastante próximas que essas soluções se encontram para discutir o resultado. A gente pode fazer essa discussão ao vivo para complementar. Uma das aplicações mais interessantes da parte de diluição, por exemplo, e também de reações em solução, é a titulação, que é uma técnica volumétrica para determinar, por exemplo, a concentração de uma amostra desconhecida. Nesse caso, você tem aqui um sistema ácido-base, e você tem uma base colocada aqui na bureta, sendo titulada sobre o ácido, que seria a tua amostra desconhecida. Você tem indicadores que vão te permitir visualizar o ponto de viragem, ou seja, a neutralização, que acontece, por exemplo, através de uma mudança de cor bem característica na titulação. Depois eu coloco um vídeo para a gente olhar esse procedimento da titulação e desse aspecto do indicador que você tem lá para a mudança de cor no ponto de viragem, certo? Então você tem uma análise química muito precisa, muito importante, muito útil, inclusive na indústria. Eu estou colocando um último exemplo aqui, que envolve, na verdade, uma análise química por titulação, onde você é o técnico responsável por essa análise. Então, estou colocando aqui para vocês resolverem e depois a gente discute esse resultado aqui, ok? Se possível, vocês desenhem o setup desse experimento aqui para mostrar que vocês estão cientes de onde cada substância está alocada. Lembrando que você tem esse aparato aqui, né? Você tem a bureta e você tem a tua amostra, aqui embaixo pode ser um Erlenmeyer, é mais adequado do que um Becker, como nessa figura. Aí você aponta para mim onde é que estão as tuas substâncias nesse último exemplo aqui. Tá legal? Então é isso. Obrigado pela presença, pela audiência, e a gente se vê na próxima. Até mais.